E o Coringão bateu o Vasco por 3-2 lá no São Januário, meus amigos. Isso mesmo, o Coringão venceu o Vasco, somou aí mais 3 pontos na tabela, importantíssimos, uma vitória importante do Corinthians. E o Neto aqui com os comentaristas do programa Apito Final deixaram ali os seus elogios, rasgaram elogios ao Coringão, que realmente fez uma excelente partida, jogou com outra postura, foi pra cima, amassou o time do Vasco, não deixou praticamente o time do Vasco jogar. Então fica comigo aí até o final desse vídeo para você ver as últimas notícias, os comentaristas aqui elogiando o Coringão. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. Agora sim, vamos lá para as notícias. Vitória como essa para quarta-feira, quanto ao Atlético Paranaense, que é clube grande o Atlético Paranaense, que tirou o São Paulo, tendo que perdeu estava 2-0 aqui no Morumbi, fez um golzinho, 2-1, foi para os pênaltis, ganhou nos pênaltis. E ganhou a classificação e está nas quartas de final a equipe do Atlético Paranaense. Essa vitória dá o que pro Corinthians, Quesada? Além de 3 pontos. Craque Neto, boa noite. Marília Godoy, dá tudo, né? Dá uma expectativa muito positiva para esse jogo primeiro contra o Atlético Paranaense, como você falou. E não vamos esquecer, né? No próximo final de semana, o Corinthians enfrenta o maior rival e os principais jogos do Corinthians desde o ano passado até aqui, com o técnico anterior e com o atual, os melhores jogos, as melhores atuações foram diante da equipe do Palmeiras. Mas eu gostei muito, estou com você. O Matheus Bidu jogou bem também. Se o Gui Negão é tudo isso que você falou e tem gente que tem preconceito com ele, nós estamos ao lado do Gui Negão. Porque na necessidade, as feras não estão aí. Isso. Então nós vamos contar. Você falou Memphis, tem Memphis que está fora. E o Roberto está fora. E o Carrillo está fora. Não, mas... Martins está fora. Eu esqueci. Vocês contrataram o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Não foi emprestado para o Ceará. Vocês contrataram o Hector Hernandes. Toreiro Hector Hernandes. Pedro Henrique, lá atrás. Vocês contrataram o Pedro Henrique. Vocês têm o Roberto. E o Thales Magno, que você falou. O Thales Magno. Esses caras todos, mais ou menos, dá quase 10 a 12 milhões de folha. Aí um menino que veio da base... E que muita gente só critica esse menino. Os caras dão um pau nesse menino desnecessário. Sabe por quê que eles dão esse cacete nele, Godoy e Marília? Porque para atingir a incompetência da diretoria, que paga muito para muitos, e aí vem um menino que ninguém sabe quem é, que jogou na base, vai lá, faz o gol de bicicleta, ninguém fala nada contra o Bahia. Quanto ganha um Gui Negão? Não sei, se ganhar 7 conto, 10 conto por mês, né? É muito. Talvez, renovando o contrato, ele vai ganhar lá uns 50 conto. E aí também não é muito isso. É a falta de entendimento e de saber a importância do menino que veio e faz o gol. Marília Ruiz. Como você perguntou para o Quesada o que significa esse jogo, esses 3 pontos do Corinthians, significa paz nessa semana, Isso. né? Amanhã o Corinthians tem uma eleição indireta, quarta tem um mata-mata de Copa do Brasil e no final de semana, nas vésperas do seu aniversário de 115 anos, tem o Palmeiras novamente. Vai ser o 7º Palmeiras e Corinthians, ou nesse caso Corinthians e Palmeiras do ano. Acho que o Dorival ganha um pouco de calma para pensar o que ele vai fazer essa semana com tantos desfalques que ele tem para 2 jogos muito importantes. O jogo de ida fora de casa pode ter sido festejado para muitos, mas a verdade também é que o Corinthians tem ido melhor em mata-matas em que ele faz o primeiro jogo na casa dele. Porque dependendo da vantagem da desvantagem que se traz de fora de casa, é difícil reverter. Então o Dorival precisa de 2 estratégias, porque no final de semana ele precisa ganhar em casa. E no meio de semana ele precisa ter um bom resultado para depois de 15 dias jogar a partida decisiva da Copa do Brasil. Lembrando que dessa vez, o mata-mata de Copa do Brasil depois da data FIFA não tem o Flamengo. Então não tem ninguém reclamando que vai jogar um dia depois da data FIFA. Até porque no passado eles deram muita preferência para a Copa do Brasil, não foi? Agora esse ano não. Esse ano não, porque saíram esse ano não. E agora quer discutir com a CBF em relação a isso. E que nós estão tudo bravinho. Vocês são todos uns babaca, falar a verdade. Godoy, qual a ideia sua de uma vitória como essa? Ganha o jogo em São Januário. O Vasco, que meteu 6 no Santos, foi jogar contra o Juventude e que, por sinal, o Juventude meteu 2-0 e ganhou também do Corinthians. São 6 pontos que o Juventude ganhou contra o Thiago Carpini. São 2 jogos importantes contra Vasco e contra Corinthians. Qual a ideia do jogo desse? E principalmente conseguir vencer o Vasco, que é um time que tem uma torcida excepcional, né? Qual a ideia do Corinthians, que está na 11ª colocação? Grande Oscar Roberto Godoy.
Craque Neto, boa noite Marília, Queçada, boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Antes disso, de responder a tua pergunta, Craque Neto, você imagina, Marília Ruiz, se o jogador de futebol, principalmente os bem realizados de sucesso, colocasse na cabeça o seguinte: será que se eu estivesse em outra profissão, rendendo o que eu estou rendendo como jogador de futebol, eu ganharia o que eu ganho? Uma boa pergunta para você, jogador de futebol, que se acomoda no alto salário que ganha e produz e rende, dá um retorno muito aquém daquilo que você poderia dar e tem por obrigação pela valorização que você tem na sua profissão. Esse jogo mostra o quanto que o Dorival Júnior é importante. Verdade. O Dorival Júnior, o técnico é importante para jogar com quem está disponível para ele, formar o time e fazer jogar como jogou. Mas o Vasco é fraco. É fraco, mas o Corinthians também não está passando essa segurança. Jogou, ganhou com méritos, foi superior. E a garotada tem que aproveitar, porque é no momento em que o craque, que o pseudo-craque se ausenta, que a garotada que está esperando a oportunidade tem que entrar com vontade de mostrar aquilo e aproveitar aquilo que ele tanto esperou. E a garotada do Corinthians está fazendo, recebendo apoio e confiança da comissão técnica. Fala pra mim, o William Tales da Bahia, tá os dois lá. Primeiro você, Igor. Boa noite pra você, Craque Neto, boa noite a todos. Rapidamente sobre a questão da provocação à torcida do Corinthians. A gente viu essas imagens realmente rodando na internet. Quando a gente chegou aqui ao estádio de São Januário, por volta de meio-dia, o policiamento, a PM, também funcionários de São Januário, estavam retirando essas galinhas que foram colocadas, essas pichações que foram feitas também no setor visitante. No momento que a torcida do Corinthians entrou no estádio, essas coisas já não estavam mais por lá, evitando qualquer tipo de confusão. Mas falando sobre o jogo, realmente o Corinthians foi melhor que o Vasco, soube controlar no primeiro tempo. O Corinthians muito desfalcado, sem 5 jogadores por lesão, alguns importantes, né? Como Memphis, Yuri Alberto. Então foi a campo com um time muito jovem, uma média de idade de 26 anos, e mesmo assim conseguiu controlar o primeiro tempo. Teve a posse de bola dividida com o Vasco, algo incomum para equipes que enfrentam times dirigidos pelo Fernando Diniz. Abriu o placar com o Maicon no primeiro tempo, capitão do Corinthians hoje. No segundo tempo, o Vasco conseguiu empatar através de um pênalti. O Ramalho colocou a mão na bola dentro da área, e o Verratti, que entrou na partida no finzinho do primeiro tempo no lugar do Tietê, empatou o jogo. E nesse momento, logo depois disso, o Dorival colocou em campo o Rodrigo Garro, que havia sido poupado, pensando no duelo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, e também o Vitinho. E em uma das primeiras bolas do Garro em campo, ele recebeu livre na altura da meia-lua, bateu, o Léo Jardim deu rebote, o Mateuzinho foi, cruzou para o Guinegão, garoto de 18 anos, fez o segundo gol e colocou o Corinthians na frente. Ô Igor, qual é a ideia em relação a esse jogo, você que tá aí, em relação, foi gol olímpico ou não aí? Parece que não, né? Parece que foi do Gustavo Henrique, é isso, Igor? Você que tá de São Januário? Olha, na hora que saiu o gol, a gente ficou até confuso aqui. Quem fez o gol, pela comemoração, pareceu muito mais que foi o Gustavo Henrique, realmente. Foi ele que comemorou, todo mundo foi abraçá-lo, mas foi aquela confusão na hora do gol. Não deu para ter certeza aqui, olhando a olho nu aqui da cabine, de quem realmente havia sido o gol. Mas parece que foi do Gustavo Henrique, pelo menos foi ele que comemorou. Foi do Gustavo Henrique, tá sim. Certo. Em relação aí ao Verratti, por que ele é reserva do Vasco? Hoje o Fernando Diniz escalou um time muito parecido com aquele Vasco que goleou o Santos fora de casa. Com o Verratti no banco, o David atuando na função que seria do Verratti, e contra o Juventude na rodada passada ele tinha colocado o Verratti, muita gente havia reclamado. Só que o Vasco saiu atrás no marcador e ainda perdeu o Tietê na reta final do primeiro tempo. E nesse momento o Diniz colocou o time para frente, tirou um volante, o Tietê, e colocou em campo o Verratti, recuou um pouquinho o português Nuno Moreira, que é um meio atacante, para atuar numa função de meio de campo. O Moura já estava improvisado como zagueiro. Enfim, o Diniz colocou realmente o time todo para cima, e aí o Vasco passou a colocar muitas bolas na área, apostar nesse jogo aéreo do Verratti, e foi assim, pelo menos, que conseguiu cavar ali um pênalti, ter um pênalti a seu favor, quando o André Ramalho colocou a mão na bola, e aí o Verratti bateu o pênalti e empatou o jogo pro Vasco naquela altura. O Corinthians jogou bem, eu gostei da partida dele, e também gostei da partida do Maicon, outra cria do terrão, que entrou num time com 4 volantes. E hoje, né, até por conta de ter que poupar o Garro para o meio de semana, com dores no joelho crônicas como ele tem, eu gostei da partida do Maicon. Agora, acho que o Matheus Bidu também, para falar de 3 jogadores, o Matheus Bidu é outro destaque, mas tomou o cartão amarelo e está fora do Clássico na semana que vem, Neto.
A Gabi tá pronta lá em São Januário, lá pra mim? Pode falar comigo aqui. E aí, Queçada, quem jogou muito na equipe do Corinthians pra você, consegue vencer o jogo e tem o grande Atlético Paranaense na quarta-feira? Ô, Neto, você estava aqui falando um negócio antes do programa que eu concordo, né? Era difícil encontrar alguém que não tenha jogado bem hoje. Quem jogou mal do Corinthians hoje? Pra mim, ninguém. Eu vou escolher um, vai. Porque esse cara... Quem? Eu tenho um negócio com esse cara, porque... a jogada do gol do Vasco da Gama foi em cima de quem na lateral? Do Félix Torres? Puta, mas ó, é um sono danado. Mas tudo bem, vai. Vamos tirar da mas conta. também né? não perdeu o jogo. Acho que também a tudo gente bem, não pode ok, ser injusto com o menino. Mas o Guinegão foi demais. Acho legal essa história do preconceito. Tem que acabar com o preconceito em relação ao Guinegão. O Bidon jogou muito bem. O Maicon, pra mim, me surpreendeu. Cara, muito pra mim, né, eu critico ele demais, 3 empréstimos, é muita coisa, mas o gol que ele fez, golaço, jogou muito no primeiro tempo e um pouquinho no segundo. Esse quarteto de meio campo, inclusive, foi muito bem. Correu muito. Aí é que o técnico agora vai ter que arranjar uma forma desse time continuar com essa pegada. Nesse gol aí, o goleiro do Vasco falhou. Sim, quando o Garro, Memphis e o Yuri voltarem a fazer esse trio, e vai acontecer ainda nesse ano, vamos ver se o Corinthians vai manter a mesma pegada, porque hoje o meio-campo do Corinthians destruiu o meio-campo do Vasco da Gama. E vou perguntar pra você, Marília, depois eu faço outra pergunta pro Godoy. O que eu gostei também, fazendo o jogo pela Rádio Craque Neto, é o seguinte, os dois laterais, como há muito tempo não acontecia, foram na linha de fundo. Foram na linha de fundo. Eu gostei, foram. E os dois gols saíram dos dois laterais. Tanto do Matheus Bidu quanto do Matheus. E aí eu te pergunto, é porque tem 4 volantes? É porque tem 4 volantes. Que a gente gosta de volante, Maria. Eu sou a gente é apaixonado. Presidente do fã-clube mundial dos volantes. Pra mim, os 2 maiores volantes que eu joguei foi o Wilson Mano e Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt, eu acho o seguinte, o Corinthians com 4 volantes ou 4 meio-campistas mais defensivos hoje dava oportunidade para esses jogadores serem os armadores pelas pontas. O Corinthians não tinha ponta hoje, tinha 2 jogadores mais leves, como era o caso do Gui e do Kaique, o Kaique mais pela direita, e o Corinthians tinha a possibilidade desses 2 jogadores atuarem mais à frente. É verdade também que os 2 são melhores da intermediária defensiva para frente do que da intermediária defensiva para trás. Eles costumam se enrolar com a bola na zaga defensiva, mas foram muito bem ambos. E eu acho que a partida, como eu citei aqui o Maicon, é importante a partida do Maicon, porque sem o José Martínez, o Corinthians vai precisar de um segundo homem de meio de campo. É o Ranieri com alguém. Mas o Ranieri joga muito. Não, mas ele vai precisar de um segundo. Não, lógico, mas eu acho que muito. esse segundo, antes de ser o Charles, vai ser o Maicon. Cara, o Ranieri joga demais. O Godoy, a nossa câmera não é uma câmera que ela te dá uma condição muito legal para você ver o pênalti que o VAR deu, chamando o árbitro. Pela imagem que nós temos aí, não dá para marcar pênalti, não. A bola passa pela cabeça do jogador da frente, está muito próximo dele. Nossa, Godoy, é por isso que você é um bom. Cara, é uma injustiça marcar um pênalti desse. Mas foi porque é o Corinthians. Não é porque é o Corinthians. Explica de novo. E ainda, pra mim, acho que teve uma falta em cima do André Ramalho. Eu nem discuto a falta, não. Eu vejo a ação do jogador. Ele está disputando, ele vai disputar a bola, ele está subindo, ele não está nem vendo a bola. A bola passa pelo jogador da frente, bate no braço dele, está no movimento normal, natural. É um movimento natural de quem está fazendo aquele gesto ou aquele movimento, aquela ação para cabecear a bola. Então, nessa imagem que tem aqui, não dá para afirmar. Tem que ser marcado pênalti. E a minha opinião vai mais ou menos de encontro à dúvida enorme que eles tiveram enquanto ficaram analisando pelo VAR, pela tecnologia, pelas imagens disponíveis. Muito bem, aí você viu os comentaristas falando aí desse grande jogo do Corinthians, realmente uma grande vitória. Eu até dei meu palpite aqui nos vídeos anteriores no canal, que seria 1-0 pra gente, que seria goleada, e realmente foi goleada, né? 3-2, Corinthians deu um vacilo ali no segundo gol, que na minha opinião foi um erro do Félix Torres, mas enfim, importante foi que a gente saiu com a vitória, somamos mais 3 pontos para continuar subindo na tabela, vitória muito importante para o time do Corinthians, que não vencia aí há 6 jogos, se eu não me engano. Dos últimos 10 jogos que o Corinthians ele disputou no Brasileirão, ele tinha vencido somente 1 e venceu hoje, então um jogo, realmente uma vitória muito importante. E a tabela, eu tô com ela aqui aberta no meu celular, ficou assim, ó. O Flamengo continua em primeiro com 43 pontos, o Cruzeiro com 41,
o Palmeiras com 39, o Bahia com 36, o Bragantino com 30, Botafogo com 29, o Mirassol com 29, os Tricas com 29, Fluminense com 27, Ceará com 26 e o Coringão em 11º lugar com 25 pontos com 21 jogos. E aqui tem um detalhe importante. Atlético Mineiro tá com 24 pontos, um atrás do Corinthians, porém tem 18 jogos, 3 jogos a menos. Internacional também com 24 pontos, Grêmio com 24 pontos, também com um jogo a menos. Santos com 21 pontos, com um jogo a menos. Vasco com 19 pontos, com um jogo a menos. E ali já entra a zona de rebaixamento, que é Vitória, Juventude, Fortaleza e o Sport. Bom, Coringão deu uma subida ali para 11º lugar da tabela, importante. Agora o nosso próximo jogo é contra a Porcada em casa e temos que ganhar, independente se é para somar ponto ou não. Poderia estar valendo botão, bolinha de gude contra a Porcada. A gente tem que ganhar e vamos ganhar sim. E por mais que esteja desfalcado o Corinthians, por mais que esteja muitos jogadores aí no departamento médico, Coringão tem que ir pra cima, a gente tem que conquistar mais 3 pontos e principalmente por ser dentro de casa, né? Então é isso, fiel. Essas são as últimas notícias aí do Corinthians. Eu vou ficando por aqui, então se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também para dar aquela força aqui nos meus vídeos no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!